O senhor fala sobre o triângulo que mudou a história. Explique-nos sobre ele. Então, quando nós olhamos para a evolução da sociedade humana, né, a partir da Revolução Industrial, que nós acabamos de descrever, a partir do surgimento dos grandes centros urbanos, que as cidades, os grandes centros urbanos, né, com grande quantidade de humanos vivendo nessas cidades, né, e somando a isso a agricultura empresarial, com as suas enormes áreas cultivadas com uma ou outra espécie, exatamente esse é o triângulo que mudou a história da humanidade. Hoje você tem milhões de pessoas vivendo numa determinada cidade qualquer, cercada por lavouras da agricultura empresarial e de indústria. Esses três ambientes estão longe, né, de uma sociedade sustentável, longe de uma indústria sustentável, longe de uma agricultura sustentável. Imaginemos os 14, 15 milhões de habitantes de uma cidade como São Paulo. Ninguém deles produz seu próprio alimento, né? Nem como. Não tem como pegar uma grande cidade e falar, agora cada um vai produzir o seu alimento. A senhora tem varanda em casa? Tem. Então, começa a criar o seu porquinho, seu franguinho, né? Produzir seus ovos, fazer sua lavoura na varanda. Não cabe. Não tem como. Tem que ter grandes centros de abastecimento, que tem que receber grandes quantidades de produção vegetal e animal para abastecer essas cidades. E por isso surgiu esse triângulo novo na história da humanidade, as grandes cidades, né? As grandes atividades industriais, as grandes lavouras. Esse é o triângulo que mudou a história da humanidade, de fato, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial para cá. Qual o conceito que a indústria utilizou para aplicar na agricultura? A indústria, ou vamos falar assim melhor, o setor empresarial, o setor dos negócios na agricultura, ele trabalha com um conceito muito simplista. A lavoura nada mais é do que uma sustentação física para uma planta crescer, né? E essa planta tem que receber os seus fertilizantes, os seus nutrientes, essa planta precisa receber os agrotóxicos para se defender das pragas, e cada planta tem que ser tratada como unidade de produção, como se fosse um operário de fábrica. Esse operário tem que produzir o máximo. Então, essas plantas passam por técnicas de proteção, por técnicas de nutrição, para poder produzir para o homem. Então, é um conceito simplista, reduz o ambiente para a planta e o solo, e o fertilizante e o agrotóxico, né? Começa a olhar para essa planta desde a semeadura até a colheita, e acabou. Esse modo simplista de agricultura, né, é um modo totalmente longe e fora de uma análise científica completa, que olha para a lavoura como um agroecossistema que tem que ser tratado com todos os seus variáveis que nele tem, incluindo o próprio homem. O termo sustentável está hoje sendo utilizado indiscriminadamente e sem ética por algumas indústrias e empresas. Qual a sua opinião sobre isso? É verdade, é verdade. Algumas indústrias, algumas empresas já falam e já usam esse termo de desenvolvimento sustentável, que é mais um termo bonito, né? Que agrada ao consumidor. No entanto, né, nessas situações, essas indústrias, essas empresas não seguem o verdadeiro conceito desse desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um conceito multidimensional, ou seja, ele tem que satisfazer um monte de exigências. O modelo de desenvolvimento sustentável, além de honrar um compromisso econômico-financeiro, que é de interesse da empresa, por exemplo,
ele precisa honrar outros compromissos, como, por exemplo, o ecológico, o ambiental. A minha atividade humana, seja industrial, seja agrícola, seja de qualquer natureza, ela não deve agredir o ambiente, ela não deve contaminar o ambiente, ela não deve contaminar e desqualificar o ar, a água e os solos, né? Uma atividade industrial humana, ela não deve prejudicar os recursos naturais que eu tenho no ambiente natural. Não pode prejudicar a biota, não pode prejudicar as plantas, os animais, os micro-organismos, né? Ela tem que preservar esses recursos naturais, essa biota, a vida silvestre, a vida selvagem, ela precisa ser preservada, porque é nela que eu posso garantir e segurar a minha sobrevivência como espécie humana. Então, a dimensão ecológica é essa, tem que ter dimensão social. Uma atividade empresarial, uma atividade industrial, ela tem que ter compromisso social. Ela não pode prejudicar a sociedade, ela não pode tirar emprego de ninguém, ela não pode desalojar alguém da sua moradia, do seu habitat, né? Ela tem que ter um compromisso com a cultura de cada sociedade. Eu não posso apagar as culturas e os hábitos alimentares das comunidades, padronizando o hábito alimentar de toda a humanidade como se fosse uma coisa só, né? Tem que ter compromisso com a ética, com a justiça, tem que ter compromisso político, aonde os princípios básicos de um Estado democrático de direito têm que ser assegurados, e por aí vai.